Pergunta simples, resposta simples. Quem aqui foi batizado, levanta o braço. Quem foi batizado? Foi. Quem se lembra do dia do batismo? Vocês estão rindo, pensando que não tem sentido, né? Mas tem pessoas aqui que lembram do dia do seu batismo. Não. Falando de batismo, falando de Cristo. Batismo, batismo é o batismo. Cristo é outra coisa. Não é? Eu não imagino estar em volta da gente. Nem Juliana. Alessandro lembra, Alessandro? Lembra não, Alessandro? Não tem problema esse problema de Por que eu estou falando disso? É claro que a grande maioria, 99,9%, realmente não lembra. Porque nós fomos conduzidos pelos nossos pais e padrinhos, ou pelos nossos padrinhos, porque houve uma época que quem levava os afilhados para serem batizados eram os padrinhos. Os pais ficavam em casa. Quem levava eram os padrinhos. Depois modificou, então, com pais e padrinhos, mas na época eram só os padrinhos. Daí alguns erros de nomes, porque os padrinhos diziam o nome que correspondia, né? Por causa de erro aí. Tem muita gente que ainda até hoje vai com isso. Tá, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa muito bonita. Ainda é possível, vamos ver. Quem é que lembra o nome dos seus padrinhos? Levanta o braço. Sério. É algumas pessoas não lembram não. Tá vendo? Vocês sabiam que o dia mais importante para nós cristãos é o dia do nosso batismo? Sabia? É o dia mais importante. Porque naquele dia aconteceu algo que só depois nós vamos tomar consciência, que é a crise. Na crise. Vocês sabem o que foi que aconteceu naquele dia? Quem tem ideia do que aconteceu naquele dia? Muito bem, ela está dizendo: nós recebemos o Espírito Santo, é fato. O que mais? Isso é catequese. Nos tornamos filhos de Deus, é verdade. Porque até então nós éramos apenas criaturas, futuras criaturas, é verdade. O que mais? Vê se a gente chega lá, é isso mesmo. Tem algo fundamental nessa história toda. Herdeiro do céu, também, verdade. Quem mais? Que mais? Ninguém lembra? É algo importantíssimo que não pode esquecer nunca, jamais isso. Realmente não é fácil não, porque isso exige realmente que a gente tenha um conhecimento maior disso. Naquele dia, minha gente, aconteceu algo que todos nós temos medo. Do que é que nós temos maior medo? De que é? Da morte. Pois naquele dia aconteceu a morte. Nós morremos ali. Nós fomos sepultados com Cristo. É ali que nós morremos. E surgiu uma nova criatura, ressuscitamos com Ele. É por isso que, para nós cristãos, não existe morte. Porque já aconteceu a morte. Fomos, através da água, mergulhados na água, nós fomos sepultados com Cristo, portanto nós morremos. É o que a gente chama
homem velho, mulher velha, pecado existente, lembra do pecado original? Então nós fomos sepultados ali. E ali, depois que fomos sepultados, ou seja, depois que o Padre jogou água ali foi sepultado o pecado e ressurgiu uma nova criatura. E a partir daí nós recebemos uma graça especialíssima. Isso aí a gente sabe. Como é o nome da graça? Isso eu já disse aqui várias vezes. Uma graça especial, graça santificada. A partir dali, nós recebemos uma graça chamada graça santificante. O que é essa graça santificante? É que nós já somos santos, porque nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele. Portanto, nós já somos santos em Cristo. E ainda não, porque enquanto nós estivermos aqui peregrinando neste mundo, nós ainda somos marcados pela realidade dos nossos pecados. E dia após dia a gente vai cometer. Mas o fundamental em tudo isso é que nós nos tornamos, por meio desta graça e portanto por meio desse sacramento, atingidos pela força que vem de Deus. Por isso, minha gente, é tão importante a gente lembrar que nós somos batizados, porque com o nosso batismo há uma diferença. É que nós não estamos peregrinando neste mundo sozinhos. Cristo caminha ao nosso lado. Cristo caminha conosco. Então eu gostava muito de utilizar essa analogia que todos nós, quando celebramos, cantamos. Uma coisa é caminhar por Cristo, não é? Fazer algo por Cristo. Outra coisa é fazer algo com Cristo. E outra coisa é fazer algo em Cristo. Entende? Quando eu faço por Cristo, eu estou na verdade, numa relação distante. Eu faço por Ele. Quando eu faço com Ele, eu já estou mais próximo. Mas quando eu faço nele, através dele, eu estou dentro dele e Ele está dentro dele. Para a gente saber e para a gente perceber a grandeza do que significa caminhar com Ele. A grandeza e a beleza do que significa viver com Ele. Nós não estamos sós, nem vivemos sozinhos. Ninguém deveria reclamar de solidão. Solidão para nós não deveria existir, porque a gente não está só. Nós vivemos sempre com Ele. Eu também gostava de dizer, quando me perguntam se eu estou só, eu respondo, não, eu vivo mergulhado em Deus. E é verdade, nós vivemos mergulhados em Deus. Agora, tem uma questão aí. Qual é a questão fundamental? É a fé, minha gente. É a fé. E eu gosto de lembrar que, sendo a fé um dom, ele precisa ser cultivado todos os dias. Nós estamos aqui num acontecimento de fé. Por isso que nós acreditamos em Deus. Por que Frei Joaquim está insistindo nessa questão? O Evangelho de hoje é muito bonito. O Evangelho começa assim. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago, de Genezaré. E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. E aí, Jesus faz uma constatação. Qual foi a constatação? Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Vamos parar aqui. O que é que significa barcas paradas? O que é que isso remete a nós? Barcas paradas. Primeiro, as barcas não foram feitas para ficarem paradas. Barcas foram feitas para ficarem em movimento, porque é no movimento da barca que o pescador faz a sua pesca.
Então vamos pensar isso do ponto de vista analógico, comparativo. Vamos pensar nisso, vidas paradas. Vocês já observaram que nós temos a tentação de querer por alguns momentos parar a vida, estacionar. É feito alguns carros lá no aeroporto, aqui no Recife, tem carros lá que os donos deixaram e não foram buscar, estão lá parados. O que acontece com o tempo? Naturalmente vai se desgastando. Por quê? Porque ele foi feito para ficar em movimento. Assim também é a nossa vida. Por que muitas vezes a gente não caminha nem para frente e nem para trás? Não é? Para completamente. Não dá passos. Porque a gente para a nossa vida. De que maneira, Frei? É muito simples. Tem pessoas que param as suas vidas em acontecimentos. Isso é muito comum na relação amorosa. Já observaram? A gente roda e termina em relação amorosa. Pode observar. Porque em matéria de afetividade todos nós somos carentes, meu amigo. Fique pensando. Entenderam? Em matéria de afetividade todos nós somos carentes. Quer desmantelar o coração humano? Bomba. Faça uma ruptura do ponto de vista da relação afetiva, como mexe com a gente, em todos os níveis de vida. Isso não tem idade. Parece que alguém pensava. Outro dia refletiu comigo. São duas coisas que não existe idade. Não existe idade. O ser foi que alimentar esse sentido, no sentido o mais negativo possível. É que sexualidade tem idade. É interessante isso. Por exemplo, tem muitas pessoas que se enganam. Quando eu tiver mais idoso, todas essas tentações. E agora, quer ver tudo com tentação? É interessante. Como as coisas são tão assim. Eu não sei quem foi que espalhou esse mundo do universo, de Deus. E sexualidade é pecado, né? É nojento, é pecado, não é? Passaram isso. E hoje a gente paga um preço muito alto por conta disso. Já aprendeu tudo errado. Se existe a coisa mais bela que Deus criou do ponto de vista humano, foi a sexualidade. Nós estamos aqui por conta de quê? Por os anjinhos, que vieram aqui, como é o nome? A cegonhazinha que veio, esticada, foi assim. Interessante, porque isso marcou tanto a história da humanidade que até hoje ninguém se libera. Roda, termina em sexualidade. Eu tenho que ouvir o canto de sexualidade. Pois bem, então, a sexualidade não tem tempo, não tem idade. Não tem esfera cultural, não existe nenhuma cultura que venha negar. E a outra dimensão é a afetividade. É verdade que está dentro da sexualidade. E veja, por que nós perdemos parte da nossa vida quando acontecem as rupturas amorosas? Não se escandalize com o que eu vou dizer, não. Não se escandalizar não tem problema, não. Significa que alguma coisa vai tocar em você. Existem relações amorosas que devem permanecer e cultivar. Existem relações amorosas que devem permanecer e cultivar. Existem outras que devem ser o quê? Tem ideia? Jogadas fora. Existem relações que têm sentido a sua existência. Existem relações que não têm sentido. Pergunta muito simples, Frei, quando é que uma relação tem sentido? Quando ela desperta para a vida. Quando ela te eleva. Quando ela te faz ser mais gente, ser mais humano.
Isso é relação que leva e que deve construir. Quando é o contrário, tem alguma coisa errada. Nem precisa gastar dinheiro com terapia, né, Alderano? Nem precisa gastar dinheiro com terapia, tem algo errado, meu amigo. Como é que numa relação amorosa teu esposo não cuida de você? Que relação é essa? Que relação amorosa é essa que tua esposa não cuida de você? Que loucura é essa? Tem alguma coisa errada nessa história. Tem alguma coisa que não combina. E ainda tem a gente a coragem de dizer: não, mas em nome de Deus eu tenho que viver. Mentira! Em nome de Deus não. Em nome de Deus não, porque o princípio fundamental. Por isso que a gente diz assim: o que Deus uniu, o que acontece? Mas veja, preste atenção no que é que vocês estão dizendo. O que Deus uniu. O que Deus uniu. Preste atenção. O que Deus uniu. Ora, se Deus uniu, não tem sentido a desarmonia. Percebe? Entendem a colocação do Evangelho? O que Deus uniu, o homem não separa. Então lembre-se, se Deus uniu, não tem como separar, porque Deus uniu. Se Deus uniu, qual é a predominância dessa relação? O Espírito. Se Deus uniu, qual é a predominância dessa relação? Profundo cuidado de um para com o outro. Se Deus uniu, qual é a predominância dessa relação? A felicidade. Porque jamais Deus vai unir um casal para viverem felizes. Jamais Deus vai unir um casal para viver brigando. Jamais Deus vai unir um casal para viver se destruindo e destruindo sua família. Por isso que Padre Zezinho foi tão feliz em dizer que nenhuma família comece em qualquer de repente. E que nenhuma família termine por falta de amor. E que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E que nada, mas que nada mesmo separe o casal sonhador. Percebe? Às vezes a gente tem a mania de querer, por falta de coragem de enfrentar as questões, a gente tem a mania de atribuir o fracasso da relação à instituição, a Deus ou à sociedade. E aí a gente comete um grande erro. Qual é o grande erro? É que se nós estamos com a barca parada de nossa vida, a questão não é Deus. Pelo contrário, Deus vai pegar a barca da nossa vida, vai colocar em movimento e vai dizer para Pedro, o que foi que Deus disse para Pedro? Avance para as águas mais profundas. Em outras palavras, cultive em sua vida uma relação mais profunda. Cultive em sua vida uma relação em que vocês possam cultivar o respeito. Cultive na vida de vocês uma relação em que vocês possam crescer juntos. Cultive uma relação mais profunda em que os filhos de vocês possam ser equilibrados, pelo menos naquilo que a gente consegue, no nível daquilo que nós entendemos como equilíbrio. Isso é fundamental, minha gente, para a nossa vida como um todo. Se não, do contrário, eu gosto muito de lembrar disso, são palavras fortes. Senão a gente faz o chamado pacto da mediocridade. E está assim de pessoas que fizeram o pacto da mediocridade. Eu faço de conta que sou tua esposa e você faz de conta que é teu esposo. E a gente vive muito bem, uma maravilha. Eu faço de conta que eu sou mãe e vocês fazem de conta que vocês são filhos. E tudo bem, normal, tranquilo, sem problema. A casa vira um hotel. Para não dizer outra coisa. Para não dizer outra coisa. Percebe? Isso é o pacto da mediocridade. Eu faço o pacto da mediocridade com o meu sacerdócio. Eu faço aquilo que eu quero, acabou. O que eu quero, eu faço. É o pacto da mediocridade. E a gente esquece o fundamental.
Se nós ficarmos à beira, à margem, o que é que vai acontecer? Nós vamos ficar apenas contemplando. A gente vai olhar o mar, vai achar que é bonito, é verdade. A gente pode até se encantar pelo pôr do sol, mas será mera contemplação. Porque falta o passo seguinte. Qual é o passo seguinte? É a coragem de descer para as águas mais profundas. E eu só irei conseguir o milagre do peixe, o peixe milagroso, se eu for capaz de seguir a orientação de Jesus. Esta é a questão. Por isso que eu perguntei para vocês, quem aqui lembra do dia que foi batizado? Quem aqui foi batizado? Lembrar, minha gente, quem deve dar o norte à nossa vida, quem deve dar a palavra definitiva à nossa vida, não é a terapia, não. Não é a terapia, não é o terapeuta. Para nós cristãos, quem deve dar o norte à nossa vida é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Ele que deve dar o norte. É Ele que deve dizer. Aqui, eu não acredito, nem absoluto, que a terapeuta fez isso. E se fez, ela saiu do seu papel. Ela saiu do seu papel. Porque não é a alçada nem do ofício do terapeuta dizer o que você vai fazer. O terapeuta verdadeiro, ele vai ajudar você a buscar a resposta. É isso que o terapeuta vai fazer. O terapeuta é feito no interior, quem morou no interior, até os anos 70 a gente encontrava ainda as parteiras. Né? É possível que aqui tenha gente que nasceu de parteira. Eu nasci de parteira. Qual é o trabalho da parteira? O que a parteira faz? Ela ajuda, né? Ela impulsiona através de sua força, de sua habilidade. Ela impulsiona e ajuda e faz com que a criança venha. Esse é o trabalho da parteira. O terapeuta é assim. O terapeuta é aquele que vai ajudar a você buscar a resposta melhor possível. E alguém dizia, num dos testemunhos, achei muito interessante isso que eu vou partilhar para vocês, fazendo terapia diante de um ódio mesmo, um sentimento muito negativo que sofreu em relação a alguém. E naquela sessão a terapeuta disse assim: você tem que dar a menor importância. Você tem que, de fato, seguir seu caminho. Até aí tudo bem, tranquilo. Mas ela disse uma coisa muito forte: esqueça dele, trate com indiferença. Aí ela saiu da terapia, veio para a hora da graça. E naquela hora da graça, eu não, mas o Espírito Santo estava falando sobre o perdão, lembra? E que eu dizia naquele dia em que o verdadeiro perdão não é aquele que você dá quando tudo está em paz. O verdadeiro perdão é aquele que você dá quando o seu coração está sangrando, ferido, e você é capaz de perdoar. Porque foi isso que o mestre nos ensinou. E aí ela voltou para casa em paz, porque ela sabia que estava no caminho certo. Não era desprezando que ela iria combater o ódio, mas era perdoando que ela iria vencer e ultrapassar o limite da vida. Para dizer assim, minha gente, olha, tudo é bom, mas existe algo que é o reflexo da bondade, e essa pessoa é Jesus Cristo. É Ele que deve dar o norte à nossa vida, é Ele que deve dar a orientação à nossa vida. Aí vocês vão dizer: Frei, em alguns momentos da nossa vida torna-se muito difícil de seguir o Cristo. É verdade, é verdade. Porque tem uma palavra do Evangelho que muita gente esquece. Jesus diz assim: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Porque a porta larga leva à perdição. Não precisa nem fazer grandes interpretações. Se nós formos ou nos deixarmos conduzir pelos nossos sentimentos, da evasão aos nossos sentimentos, o que é que acontece?
A gente vai entrar no mundo maluco, muita gente está aí, maluco. O detalhe fundamental é que Jesus fala da porta estreita e tem um detalhe. O importante é saber que a porta está sempre aberta, nunca se fecha. Essa porta larga que aí, que se oferece com maior naturalidade, ela está larga, mas chega um momento que ela fecha para você, mas fecha mesmo. Por exemplo, observe, enquanto você tem tudo, enquanto você é bem sucedido, você tem um carro do ano, um apartamento do ano, enfim, você tem tudo, você é cheio de amigos, de amizades e uma certa coisa, né? Baixa o fracasso para você ver com quem você pode contar, quem são as pessoas que vêm ao teu encontro, qual é a solidariedade que você vai encontrar. Percebe? Esse mundo é muito ilusório, o mundo do poder, o mundo da fama é muito ilusório, o mundo da imagem é muito ilusório. Por isso que Jesus nos apresenta com muita serenidade. Olha, o caminho pode ser estreito, mas é um caminho que te leva para a vida, não é o caminho que te leva para a morte. E nós estamos vivendo uma pseudo-ilusão, uma pseudo-vida, onde nós pensamos por alguns momentos que isso aqui é vida. É não. Esse mundo que levou a uma palavra triste que se chama coisificação, onde as relações se tornaram coisas, objetos. Pequeno Príncipe tem uma palavra, fazendo uma crítica, por incrível que pareça, ao mundo do consumismo. Ele dizia assim, ele chegou no andais dos planetas e ele disse assim: que coisa mais estranha, aqui não se tem amigos, por quê? Porque tudo se compra, e nas lojas não se vendem amigos. E aí, dentro dessa onda do consumismo, ele vai fazer uma crítica tão interessante. Esse mundo maluco, onde a gente busca economizar, inclusive economizar tempo. E aí ele chegou num planeta em que vendia pílulas. Não sei se você entendeu o que se lembra disso. Que economizava aquelas pílulas, quando você comprando aquela, você economizava 53 minutos. Aí ele vai dizer: se eu tivesse 53 minutos para gastar, sairia passo a passo, mãos no bolso, à procura de uma fonte. Em outras palavras, ele está chamando a atenção para uma coisa muito simples. Nós devemos estar atentos para cultivar relacionamentos profundos, relacionamentos que de fato nos elevem e nos façam crescer, relacionamentos que nos ajudem a nos enxergar como pessoas belas, lindas e que nos ajudam a ser felizes. Não relacionamentos que nos levam para trás, não relacionamentos que nos levam à destruição, não relacionamentos que nos levam. Eu não sei se alguém está assistindo aqui, é interessante, viu, minha gente? Às vezes as pessoas têm uma imagem negativa das novelas. Não. A novela representa uma linha de pensamento que não é mera ficção, não, é fato concreto. Aliás, a gente não sabe até onde a ficção virou arte e a arte virou ficção, até onde a vida virou arte ou até onde a arte virou vida, a gente não sabe. Mas é interessante porque, por amor à vida, observe como a trama se dá. Alguém que está destruindo um lar e que propositadamente, porque foi destruída em momentos passados da vida daquela pessoa, para dizer que isso faz parte da nossa vida. E o mundo está cheio dessa teia de sentimentos, de emoções e de pessoas que estão aí destruindo vidas, porque foram destruídas, e aí salvam-se com o tempo desse universo. Então, nós somos chamados o quê? Olhar para a nossa vida e nos perguntar com muita sinceridade: a minha vida, o barco da minha existência, ele está parado?
Se ele está parado, por que parou? O que está acontecendo? Por que eu estou permitindo que eu fique à margem? Olhando, contemplando o sol, da natureza, do mar, e esquecendo o fundamental. É preciso escutar a palavra do Mestre. Levanta, avança para as águas mais profundas, sai dessa doença maluca que você colocou, sai dessa relação maluca que você entrou, sai desse negócio que não tem sentido e você continua alimentando. Sai dessa carreira que você alimentou e por orgulho você não quer dar um passo atrás, você tem que rever a sua carreira porque não está te ajudando a nada. Tenha coragem de enfrentar a vida. Eu não vou te desprezar, agora é preciso que você dê um passo para que o milagre possa acontecer. Milagre, minha gente, acontece do dia para a noite, nem muito menos é algo que por acaso, não. Milagre exige passo. Milagre exige mudança. Por isso que nós temos essa graça, a graça do batismo. E Deus nos dará força para a gente superar. Todo mundo fala de qualidade de vida. É interessante. É um mote, se tornou mote. Só que muita gente não tem coragem de romper com determinadas coisas, mesmo sabendo que não tem qualidade de vida. Porque é permitido ou se permite viver determinadas situações a mercê, claro, de uma vida sem qualidade, de uma vida sem sentido, mas como se acostumou, se acomodou e acha que tem que fazer, tem que viver dessa maneira. E não é isso. Se quisermos ter qualidade de vida, é preciso que a gente tenha coragem de nos enfrentar e coragem de enfrentar aquilo que a gente realmente vive. E ter a coragem de se questionar até que ponto isso que eu faço tem sentido, até que ponto isso que eu estou vivendo tem sentido, até que ponto esse emprego no qual eu estou tem sentido de fato. Eu conheço pessoas aqui na cidade do Recife que se tornaram escravas de estruturas que eu não sei como não vivem não, viu? Não vivem. Simplesmente porque falta coragem. Só falta isso, ter coragem de enfrentar. Ter coragem realmente, de verdade, de tomar uma decisão. E o que é mais grave, vai perder grande parte de sua vida a descer de uma escravidão que não tem sentido. Pergunto, em nome de quê? Dinheiro não justifica. Pergunto, em nome de estado social não justifica. Porque vai chegar o momento que você vai sair do emprego e naturalmente o estado vai acabar. Pergunto, em nome de fama não tem sentido. Vai chegar o momento em que a fama vai cessar e você vai ficar sozinho nessa história toda, enfrentando, sabe o quê? Uma baita de uma depressão. Porque a primeira coisa que vai bater é a solidão, de olhar para os quatro cantos e perceber que tinha tudo, menos amigos e amigas. Tinha pessoas que admiravam não a tua pessoa, mas admiravam o que tu fazia por conta da função que você vivia. Ah, Senhor, de pessoas que estão vivendo desta maneira. Por isso, vamos recordar aquilo que essa canção diz com tanta bonita, de maneira tão bonita, para reviver esse sentido profundo do batismo. Eu te peço desta água aqui com vocês. Vocês lembram, é muito bonita essa música. Eu te peço desta água que me tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e atendido nesta fome como vês. Vês de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz só. Porém que vim da terra e volto, quero viver eternamente ao lado de Deus. És água viva, és vida nova, e
fazer um agradecimento. Agradecer a Deus, porque um dia fomos paralisados. Agradecer a Deus, porque um dia recebemos essa força. De modo especial, agradecer a Deus, porque um dia Ele nos deu um novo e acreditado, e a certeza de verdade de que caminha conosco. No mundo vocês terão muitas aflições, mas tenham coragem, eu venci. No mundo vocês irão passar por muitas dificuldades, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E portanto, como uma mãe que jamais abandona seu filho, e se por acaso ela abandonasse, lembre-se, jamais criava ela. Cada um agradeça a Deus a certeza de verdade e a confiança plena